doce voz eu ouço, bossa nova sem final, corações eu pinto. Hoje nós estamos chegando ao final dessa série de reflexões, de palestras bíblicas em cima desse tema chamado Coração em Chamas. E a minha expectativa é que você, ao longo desse tempo que esteve aqui com a gente, tenha experimentado o seu coração aquecer novamente. Se você está com a gente hoje a primeira vez, o meu desejo é que hoje você saia daqui com o seu coração aquecido com o amor de Deus. E é isso que nós fazemos sempre aqui, domingo após domingo, é falar do amor de Deus, que é capaz de cobrir todas as nossas imperfeições, é capaz de cobrir o nosso passado e nos dar esperança para o futuro. Apenas para que você tenha uma noção daquilo que nós vimos até aqui, eu poderia tentar resumir tudo aquilo que nós já conversamos aqui em uma única pergunta. E essa pergunta é a seguinte: até que ponto a realidade de Deus afeta a minha realidade? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Até que ponto a realidade de Deus afeta a minha realidade? Nós temos diversas áreas da nossa vida que são afetadas por circunstâncias, por notícias, por relacionamentos. E a questão é, até que ponto essas áreas, essas dimensões da nossa vida, elas são ou não são afetadas pela realidade de Deus? Por exemplo, na dimensão dos nossos relacionamentos, na dimensão das nossas crenças, na dimensão do nosso caráter, na dimensão dos nossos valores, ou na dimensão das nossas escolhas, e ainda na dimensão das nossas emoções. Até que ponto tudo isso na nossa vida é afetado pela realidade de Deus? Porque o que acontece é que nós até podemos ter algum conhecimento de Deus, podemos ter uma caminhada religiosa, mas com o decorrer do tempo, deixar que o nosso coração se endureça e se insensibilize de tal maneira que a gente tem Deus como alguém tão conhecido, mas tão conhecido e tão conhecido, que ele passa a se tornar alguém muito distante. A gente pode ter até algum conhecimento sobre Deus e nenhum conhecimento de Deus. Como isso é possível? A gente ter algum conhecimento sobre Deus e não ter nenhum conhecimento de Deus. E quando eu falo aqui conhecimento de Deus, eu estou falando em uma experiência com Deus. Eu estou falando em intimidade com Deus. Nós usamos aqui no início da nossa série a ilustração daquele filme que assistimos com um grupo de casais, chamado Um Divã para Dois, em que havia um relacionamento de 30 anos de vida conjugal, mas que na verdade não havia intimidade alguma, não havia contato físico, não havia amizade, não havia calor, corações duros. Isso pode acontecer na nossa caminhada espiritual também. Eu estava lendo um livro essa semana e esse livro mencionou a história de um teólogo americano que resolveu passar algum tempo, alguns meses, num mosteiro, no alto das montanhas rochosas, lá nos Estados Unidos, porque ele estava numa angústia existencial e a confissão dele está aqui. Eu trouxe para você ver essa angústia. Ele disse: sou um teólogo, passo minha vida lendo, ensinando, pensando e escrevendo sobre Deus. Mas preciso ser sincero, nunca experimentei Deus, não de verdade. Fico envergonhado com a vida religiosa, fico incomodado com aqueles que se aprofundam
no relacionamento com Deus, não tenho a menor ideia do que possa significar a presença de Deus. Isso é o que acontece muitas vezes. O coração se torna duro, insensível, e o conhecimento de Deus é substituído por um conhecimento vago sobre Deus. É por isso que essa pergunta é a pergunta dessa série. Até que ponto a minha realidade é afetada pela realidade de Deus? Até que ponto a minha realidade está sensível à realidade de Deus? E a segunda pergunta que decorre dessa, que nós não podemos fugir, é essa aqui. Até que ponto a minha realidade afeta a realidade daqueles que estão ao meu redor? Porque a partir do momento em que Deus afeta a minha realidade, a consequência disso é que a minha realidade vai afetar a realidade daqueles que estão ao meu redor. Ou seja, será que nós somos cristãos contagiantes, usando a expressão do Bill Hybels? Será que nós somos cristãos que influenciam o seu meio? Ou será que nós somos cristãos influenciados simplesmente pelo meio? Alguém já disse, cunhou uma expressão aí popular chamada o crente esponja. O crente esponja, ele absorve tudo que está ao redor dele, mas ele tem pouca capacidade de influenciar aqueles que estão ao redor dele. E o objetivo, então, é que uma vez que o nosso coração se aquecer com a presença de Deus, a gente possa também aquecer e ser um instrumento do calor e da luz de Deus em direção àqueles que estão ao nosso redor. Essa é a proposta dessa série. E eu queria hoje focar um pouquinho, para a gente concluir, na imagem do fogo. Porque a gente falou muito sobre o coração endurecido, e a gente está falando o tempo todo que é preciso ter o coração em chamas. A questão é, por que chamas? Chamas tem a ver com fogo, tem um coração incendiado. E a gente vai pensar um pouquinho hoje sobre essa figura, sobre como acontece esse processo de que Deus, na sua realidade, incendeia, aquece, ilumina. Qual é a figura do fogo? O fogo na Bíblia é a imagem, é uma figura usada para descrever o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é vista como a ação do fogo. Na Bíblia se diz que a nossa fé precisa ser uma fé como que depurada pelo fogo. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do fogo. Por quê? Muitas vezes, e isso aqui pode doer um pouco, mas a realidade é que muitas vezes, para Deus aquecer o nosso coração e deixar o nosso coração em chamas, Ele vai ter que nos levar para o meio do fogo. Vai ter que nos levar para algumas experiências que podem ser muito duras, para o meio talvez de uma fornalha ardente, para que o nosso coração esteja em chamas. O texto que nós vamos ler hoje fala de uma dessas experiências e fala de um caminho para um coração em chamas. É o texto de Ezequiel, capítulo 37. Se você tem a sua Bíblia, vamos dar uma olhada nesse texto. É um texto conhecido por aqueles que já têm alguma caminhada dentro da igreja, que já conhecem um pouco a Bíblia, a famosa visão do vale de ossos secos. Olha só o que o texto diz. Se você estiver precisando de alguma Bíblia, a gente tem Bíblias aqui, só você fazer um sinalzinho com a mão, o Marquinhos vai poder ajudar e vai poder chegar com uma Bíblia aí para você usar durante a reunião, tá bom? Ezequiel capítulo 37, vamos ver o que diz aqui o texto. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor,
Só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. É muito importante que a gente tenha uma compreensão do momento histórico em que essas palavras que nós acabamos de ler aparecem ou são ditas. Esse momento histórico é um momento histórico em que o Império Babilônico estava se erguendo como nação dominante do mundo antigo, aproximadamente no ano 600 a.C. E essa área toda rosa que você está vendo no mapa representa a área de dominação do Império Babilônico. E nesse período aconteceu exatamente uma das páginas mais obscuras, mais terríveis, mais tristes da história do povo de Israel no Antigo Testamento. Foi exatamente nesse período, aproximadamente ali no ano 580 a.C., que as forças de Nabucodonosor invadiram a cidade de Jerusalém, destruíram os muros, o templo dessa cidade, levaram o povo de Jerusalém, tirando esse povo das suas famílias, das suas casas, da sua cidade, levando esse povo como um povo escravo, cativo, para a terra da Babilônia. E é exatamente nesse período de grande turbulência nacional em que aparece o livro de Ezequiel. Ezequiel é um profeta do exílio. Ezequiel é um desses judeus que foram levados para a Babilônia. Ele estava com esse povo, no meio desse povo, junto com esse povo, sendo levado para a terra da Babilônia. E ali na terra da Babilônia, o clima daquele povo, quando chegou, era de total desânimo, de total decepção. Eles nunca imaginavam, nunca, nem nos seus piores pesadelos, tinha passado a ideia de que um dia Deus ia permitir que uma calamidade como essa acontecesse.
Porque, afinal de contas, Deus ia proteger o seu povo, Deus ia proteger o seu templo. Mas não foi isso que aconteceu. Deus não protegeu o seu povo, Deus não protegeu o seu templo, e esse povo foi levado cativo para a terra da Babilônia. O clima era de um povo sem identidade, sem pátria, sem casa, era de total desolação. E é nesse momento histórico que Ezequiel então tem uma visão. E a visão dele é altamente bizarra. É uma visão estarrecedora. Você imagine um vale desértico e no meio desse vale uma infinidade de ossos. Ossos totalmente fragmentados, espalhados, crânio, fêmur, e citei os dois aqui que eu conheço mais, mas tem outros aí, né? Os médicos aí podem começar a citar os outros aí, mas enfim, uma infinidade de ossos espalhados ali no meio daquela terra árida, uma paisagem absolutamente bizarra, sinistra. E o texto diz pra gente que essa paisagem representa a nação de Israel. Estes ossos, o texto diz, são toda a nação de Israel. Eles dizem, os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Nós fomos exterminados. Essa é a visão. Uma visão absolutamente desoladora. E a figura desses ossos, a gente pode, de uma forma didática, classificar como sendo a figura de um lugar, em primeiro lugar, sem vida. Mais ou menos como aquelas imagens que a gente vê daquele robozinho que pousou em Marte, e aí ele começa a tirar aquelas fotos ali e só vê terra, areia, pedra. Não tem nada verde, não tem água, não tem vida, não tem nada se movendo. Apenas o deserto, um lugar absolutamente inóspito, sem vida alguma. É esse lugar. Só que, mais do que um lugar sem vida, esse lugar é um lugar onde houve vida. Por quê? Porque tem osso ali. A figura dos ossos é uma figura muito interessante. Por quê? Porque lembra que um dia, naquele lugar, tinha gente, tinha vida, tinha uma sociedade, tinha movimento. E hoje, não tem mais nada. A figura de um vale de ossos é pior do que a figura, por exemplo, que eu citei agora, de Marte. Porque em Marte não tem osso. Por que não tem osso em Marte? Porque não teve gente lá. É um lugar deserto permanentemente. Não há passado em Marte, vamos assim dizer. Só que aqui não. Nós estamos diante de um vale de ossos. Ou seja, nós estamos diante de um lugar que tem uma memória. E esse lugar é impregnado de nostalgia. Esse lugar é impregnado daquele sentimento. Ah, mas naquele tempo a gente tinha uma boa vida. Ah, mas lá, aliás, nós temos um salmo que conta que os judeus ali na Babilônia, eles se sentavam às margens dos rios e eles tocavam canções altamente deprês ali, porque eles ficavam, nossa terra lá na Judéia, nossa cidade de Jerusalém. É um povo que cultuava o seu passado e que só tinha passado, não tinha presente. A gente começa a se identificar um pouco com isso, porque a vida de muitas pessoas é assim. Um passado brilhante e um futuro decadente. A gente pensa, mas naqueles tempos a minha família era unida. Naqueles tempos eu tinha um fervor espiritual. Houve um tempo em que eu até lia a Bíblia todos os dias. Houve um tempo em que eu orava. Houve um tempo em que... E aí você começa a lembrar do passado. Esse lugar é um lugar onde houve vida. Mas hoje só tem ossos secos. É um lugar de fragmentos. Veja que os ossos, eles estão todos misturados. É um lugar caótico, é um lugar onde não há ordem alguma.
não há propósito, não há significado, só há perguntas ali naquele lugar. Ninguém responde nada. Nenhuma questão é resolvida ali naquele lugar, porque está todo mundo fragmentado, ninguém ali é inteiro, é íntegro, só há fragmento de osso. E por fim, é um lugar absolutamente sem esperança. É deprimente esse lugar, porque você olha e você não consegue ver perspectiva alguma. Usando a imagem da série que nós temos pregado aqui durante esse tempo, a gente pode associar esse vale com um coração endurecido. Esse vale é um coração endurecido. É um coração que um dia ele pulsou firme, mas hoje ele está congelado. Ele já não sente, ele não chora, ele não tem intimidade, ele não se aproxima, ele não tem contato. Ele só tem a história de que um dia ele foi assim. E aí, a gente poderia pensar, fazendo uma transposição desse texto para a nossa realidade, e você mesmo que está aqui completar. Porque o texto bíblico diz, estes ossos são a nação de Israel. Só que você poderia completar, estes ossos são, e você pode dizer, esses ossos são a minha história. Esses ossos são o meu coração endurecido. Esses ossos são a história da minha família. Enfim, você pode se aplicar e se ver também no meio desse vale, porque muitas vezes, gente, a gente vive num mundo que parece um vale. Um mundo fragmentado, um mundo caótico, um mundo em que os relacionamentos se deterioram, onde só há frieza, só há a desordem, falta de significado, de propósito. Mas sabe o que é interessante nessa história? É que naquele vale não existe só aquela infinidade de ossos secos. O texto diz que a mão do Senhor vem sobre Ezequiel e pelo Espírito do Senhor, Ezequiel é levado para esse vale. Ele é colocado nesse vale. E Deus o leva de um lado para o outro, ele circula no meio daqueles ossos. E ele, circulando, ele pode ver a quantidade desses ossos, que aquilo ali era um lugar muito grande, muito numeroso. Era um lugar muito frequentado, vamos assim dizer. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui é para o fato de que existe, além dos ossos, existe também um profeta nesse vale. E um profeta é o porta-voz de Deus. Veja, aquele povo poderia pensar assim, Deus se esqueceu de nós. Deus nos abandonou. Deus não se preocupa mais com a gente. Deus não quer saber mais. O templo foi destruído. Mas o que Ezequiel está vendo aqui é que Deus está perto. E ele manda um profeta circular ali no meio daquele vale. E eu fico vendo isso aqui, eu fico imaginando que hoje a gente vive rodeado de ossos muitas vezes, ossos secos. E aqui então está a resposta para aquela segunda pergunta que eu fiz no início. Que tipo de influência ou como a minha realidade afeta a realidade daqueles que estão ao meu redor? Será que você, hoje, se identifica mais com os ossos estendidos no chão ou com o profeta que anda no meio dos ossos? Porque você pode se identificar com esses dois grupos. E é interessante que Ezequiel, ele fazia parte do grupo de ossos também, porque ele era um dos exilados. Ele também teve a sua família destruída, teve a sua casa assaltada e foi levado para a Babilônia. Mas ao mesmo tempo que ele faz parte do povo, nele existe algo diferente. Deus o chamou para fazer diferença no meio daquele vale. E a questão é, será que nós temos feito de alguma maneira alguma diferença no meio desse vale que é a nossa vida?
Muitas vezes o nosso trabalho, a nossa amizade, o nosso condomínio é um vale de ossos secos. E o texto está me dizendo que no meio do vale tem um profeta. E esse profeta é você. Você é o porta-voz de Deus que está nesse vale. Existe de alguma maneira uma intenção de Deus de trazer vida para o meio desse vale. O profeta, literalmente, não é aquele que prevê o futuro. Essa imagem do profeta como que prevê o futuro é uma imagem distorcida. Muitas vezes é verdade, na Bíblia o profeta prevê sim o futuro, mas a característica essencial do profeta não é prever o futuro. A característica essencial do profeta é que ele é um porta-voz da palavra de Deus. Ele é boca de Deus. E esse é o profeta. Naquele instante, Deus coloca o profeta no vale e faz uma pergunta, que é a grande pergunta aqui para a gente. A pergunta que Deus faz ao profeta é: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Veja que você está diante de uma pergunta muito séria. Veja a cena, se veja na sua família, e de repente Deus pergunta para você, que vive numa realidade fragmentada, sem esperança, e dizendo: ei, essa família aí poderá voltar a reviver? Esse condomínio aí poderá voltar a ficar em ordem? Essa igreja aí poderá voltar a experimentar plenitude? Essa é a pergunta. Filho do homem, esses ossos que estão aí, eles podem tornar a viver? E é interessante que a resposta, humanamente falando, é não. Não dá. Porque muitas vezes a gente vê esse vale e a gente diz: tá, não, isso aqui não tem mais jeito. O meu coração não tem mais jeito, já estou duro, que não tem mais como me sensibilizar, não tenho mais lágrima. Só que esse profeta, porque ele é profeta, a resposta dele é o seguinte: olha, Senhor, o Senhor sabe. Essa é a resposta do texto. Tu sabes, Senhor. Se o Senhor quiser, nada é impossível. Eu sei que para mim é impossível, mas para o Senhor não é impossível esse vale voltar a ter vida. E aqui, gente, é muito significativo para a gente entender essa questão do coração em chamas, o que vai acontecer agora. Porque Deus usa o profeta, e através do profeta, Deus se vale de dois instrumentos promotores de vida naquele vale. Quais são esses dois instrumentos que Deus se vale deles para voltar a produzir vida naquele vale através do profeta? O que é que Deus usa? Em primeiro lugar, veja o que o texto diz: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Sabe qual é o primeiro instrumento? O primeiro instrumento, gente, pelo qual Deus gera vida, é a sua palavra. Qualquer tipo de vida surgirá como decorrência da palavra de Deus através do seu profeta. Isso é muito significativo para a gente nesse momento. Por quê? Porque um coração ele só voltará a estar em chamas a partir do momento em que ele se voltar para ouvir a palavra de Deus. Se você estudar a história dos avivamentos, o que é a história dos avivamentos? É a história que registra momentos especiais em que Deus agiu de uma forma espetacular no meio do seu povo, trazendo uma série de benefícios, coisas extraordinárias que aconteceram. Através dos séculos a gente tem algumas histórias de grandes avivamentos. E há alguns fatores em comum na história dos avivamentos. Dentre eles, existe um fator, que é a redescoberta da palavra de Deus. Você pode pesquisar as histórias dos avivamentos, você vai descobrir. Quando acontece um avivamento,
o povo de Deus começa a ler a Bíblia. O povo de Deus começa a respirar a Bíblia. Há uma frase de Lutero, Martinho Lutero, que foi o grande líder da reforma protestante do século XVI, que foi um grande avivamento de Deus, em que ele diz o seguinte, depois já no final da vida ele diz: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Veja, ele foi um instrumento de Deus, mas o que ele fez foi colocar em evidência a palavra de Deus. E quando você coloca em evidência a palavra de Deus, essa palavra tem poder. Por quê, gente? Eu já disse isso aqui várias vezes e eu repito. Se eu tiver aqui uma pessoa aleijada, cega, e eu chegar para essa pessoa e falar assim, ó, abre o olho aí, volta a enxergar. Ou então eu dizer para essa pessoa assim, levanta. O que vai acontecer? Nada. Ele vai continuar cego, ele vai continuar sentado. Agora, o que nós lemos nos evangelhos é que quando Deus, na figura do seu filho, que é a palavra, chega e diz, abre o olho, o que acontece que o evangelho diz que acontece? Ele abre o olho. Quando Deus, através da sua palavra, diz, levanta, o que acontece com o aleijado? Ele levanta. Quando Deus, através da sua palavra, diz para o mar, para uma tempestade, ó, fica calmo, mar. O mar obedece. Isso porque a palavra de Deus tem poder. Um poder que a minha palavra não tem. Então, o que é muito interessante aqui é a gente pensar nesse aspecto de que o primeiro instrumento para um coração voltar a estar em chamas é esse coração se expor à palavra de Deus. Imagine que é uma coisa radioativa. Imagine que você tem um elemento radioativo. E aí esse elemento radioativo ele está ali preso, né? Ele está ali confinado. Se você abre, e a gente lembra lá daquele incidente que teve em Goiás há tantos anos atrás, que algumas pessoas ficaram expostas a um material radioativo e foram contaminadas. O que acontece, gente? É muito interessante. É que a palavra de Deus ela tem um poder radioativo. Quando você se expõe a essa palavra, alguma coisa começa a acontecer dentro de você. Alguma coisa diferente, algum tipo de vida que antes você não era capaz de discernir, começa a brotar dentro de você. Por quê? Porque você está lendo. E aí quando você começa a ler, essa palavra vai entrando em você, vai transformando, vai contaminando você, literalmente, do ponto de vista bom. É isso que acontece nesse vale. A primeira palavra ali foi, Ezequiel, profetize a esses ossos. Ou seja porta-voz para esses ossos, dizendo, olha, ouçam a palavra do Senhor. A pergunta é, será que nós temos ouvido essa palavra? Será que essa palavra, ela tem tido espaço no nosso coração? Porque muitas vezes, gente, a gente ouve tantas coisas, não é verdade? A gente é influenciado por tantas coisas. A gente hoje vive uma espécie de overdose da informação. Tanta coisa chamando a nossa atenção. O Brasil parou sexta-feira para ver a Carminha. Porque todo mundo tinha que saber o que ia acontecer com a Carminha. E aqui eu não quero entrar no mérito dessa questão, só estou dizendo que a gente para ver e para ouvir um monte de coisas. A pergunta é, será que a gente para ouvir a palavra de Deus e deixar que essa palavra transforme o nosso coração? Esses ossos, então, eles só começam a experimentar algum tipo de vida quando eles são expostos à palavra do Senhor. E aí acontece o seguinte, Ezequiel profetiza esses ossos, a palavra de Deus, e aí acontece um fenômeno bizarríssimo. Os ossos começam a se mexer, eles se juntam, começam a se organizar ali, começa a crescer pele, começa a crescer tendão, os músculos começam a se formar, uma cena típica de Noite dos Mortos-Vivos, alguma coisa parecida, e de repente, Ezequiel olha e aquele vale ele já não está mais cheio de ossos. Ele está cheio de corpos. Melhorou, não melhorou? Está melhor?
Alguma coisa aconteceu. Só que o texto diz que esses corpos ainda são corpos sem vida. Eles podem até se mover, mas são como zumbis. São mortos. E aí então entra o segundo instrumento que Deus utiliza para trazer vida. Entra o segundo instrumento absolutamente indispensável para aquecer um coração. E esse instrumento está nessa palavra que nós lemos no texto. Profetize agora ao Espírito, Ezequiel. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Qual é agora o instrumento que Deus usa? É o seu Espírito. Porque, gente, nós, não se enganem, nós somos um corpo que tem uma alma. E quando uma pessoa morre, e nós vamos enterrar essa pessoa, a gente enterra um corpo. E por que essa pessoa perde a sua vida? Porque naquele momento ela continua tendo um corpo, certo? Só que ela já não tem mais a sua. Houve uma separação da alma. A alma não está ali mais. Isso é o que? Morte. Um corpo sem alma é o quê? É um corpo apenas. Não é uma vida. Não é uma alma vivente, como a gente lê em Gênesis, a descrição da vida. Então, em segundo lugar, Ezequiel, então, agora, ele profetiza, ele é porta-voz de Deus, para instrumentalizar o Espírito Santo de Deus que traz vida. Gente, isso é fabuloso. Por quê? Porque o que nós temos aqui são esses dois instrumentos trabalhando em conjunto. E eu quero colocar isso para vocês da seguinte maneira. A palavra de Deus, que tem a ver com o conhecimento intelectual daquilo ali, do texto, conteúdo, se une então ao Espírito de Deus, que tem a ver com a experiência. E o resultado disso é uma transformação que produz vida. Tire o Espírito e você vai ter apenas a palavra. O que você vai alcançar? Você vai alcançar aquilo que aquele teólogo do lado do início tinha. Conhecimento sem experiência. Palavra vazia. Um monte de palavras que não produzem mudança alguma, porque não tem vida. A Bíblia diz, a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Tire, porém, a palavra e deixe só o Espírito, só a experiência, e o que você terá? Uma superstição. Você terá uma experiência mística. E eu me lembro que semana passada prenderam, isso foi notícia no Brasil todo, um profeta, lá acho que no Ceará, porque ele tinha predito que o arrebatamento dos santos ia acontecer no dia 12. E aí ele reuniu uma multidão lá na casa dele, o pessoal saiu do trabalho, parou de trabalhar, tudo foi lá para a casa dele. E esse cara chegou no dia 12, não aconteceu nada, e esse cara foi preso como um charlatão. Assim como ele, N outros. No caso dele ainda não aconteceu tão grave como outros casos, como o Jim Jones, né? Que não é o John Jones, não, do lutador do MMA, não. É aquele outro líder da seita que levou centenas de pessoas ao suicídio por causa de uma dita visão. Esse cara lá do Ceará, ele disse, eu vi um vídeo dele na internet, dizendo assim, não, um anjo me revelou, foi um anjo que me disse. Aí um repórter chegou para ele e perguntou assim, suponha que chegar no dia 12 não aconteça o dito evento aí, o arrebatamento. O que você tem, como é que você vai lidar com isso? Aí ele disse, a Bíblia diz que a minha palavra tem que ser sim, sim, não, não. Eu não trabalho com a hipótese de não acontecer, porque isso seria falta de fé da minha parte. O anjo me revelou e eu confio na palavra do anjo. Gente, é uma experiência desconectada de quê? Da palavra. Então,
uma experiência desconectada da palavra gera fanatismo religioso, gera superstição e causa dor, sofrimento. Por outro lado, a palavra desconectada do Espírito é uma palavra vazia que gera dor da mesma maneira, porque mata da mesma maneira. É por isso que Deus usa esses dois instrumentos para produzir vida. O equilíbrio que nós precisamos, então, usando uma expressão que é originada no livro do James Houston, mas que foi citada pelo Ricardo Barbosa, pastor lá em Brasília, nós precisamos então de quê? De uma teologia mais espiritual e precisamos de uma espiritualidade mais teológica. É isso que é necessário para que a vida aconteça, que o nosso coração esteja um coração em chamas, ou seja, uma teologia, um conhecimento que seja mais vivificado pelo Espírito, algo que não seja só um conhecimento teórico. E eu digo a vocês, com dor no coração, que eu tive professores, teólogos no seminário, que eram como aquele teólogo que eu citei no início, teólogos ateus, gente que lida com a palavra, mas não tem qualquer tipo de espiritualidade. E aqui há uma questão muito interessante, o Osmar Ludovic que esteve aqui, ele fala muito sobre isso, porque durante 17, 18 séculos da história do cristianismo, os teólogos eram formados na igreja. Todo teólogo era também um pastor. Teologia se fazia na igreja, no meio do convívio das pessoas, vivendo a dor das pessoas. Só que com o iluminismo, a teologia deixou de ser uma prática pastoral e a teologia se transformou numa disciplina. Então você hoje vai e se matricula numa faculdade de teologia. A teologia passou a ser alguma coisa que se faz na biblioteca e no gabinete, ao invés de alguma coisa que você faz de joelhos, em oração. É por isso que nós hoje precisamos então de uma teologia mais espiritual. Não apenas de conhecimento sobre Deus, mas de um conhecimento de Deus, experiência com Deus. Por outro lado, a gente precisa também de uma espiritualidade que não seja simplesmente uma espiritualidade da nova era, alguma experiência qualquer espiritual, mas que seja uma experiência profundamente arraigada na palavra de Deus. E a gente pode então usar a seguinte expressão: calor e luz. E aqui a gente chega no fogo. Porque o que o fogo faz, gente? O fogo tem muitas finalidades, é verdade. Mas a gente pode pensar no Sol. Qual é a função do Sol para o nosso planeta? Isso eu aprendi lá na escola, lá quando eu estava na quinta série, sexta série. Aí estava falando dos planetas, eu aprendi. Qual é a função do Sol? O Sol tem duas funções básicas. Ele ilumina e ele aquece. Na verdade, são as duas funções. O fogo serve para duas coisas: para iluminar e para aquecer. Calor, gente, tem a ver com aquecer a alma. Tem a ver com vivificar o espírito. Luz tem a ver com direção, com orientação. Nós precisamos ter o coração aquecido e a alma orientada. Quem falou sobre isso? Jonathan Edwards, que eu já citei muito aqui, ele disse: é preciso haver entendimento e também fervor. Pois se o coração tiver calor sem luz, nada de divino ou celestial haverá nele. Por outro lado, a luz sem calor, uma mente repleta de noções e especulações, com o coração frio e indiferente, também nada terá de divino. Um coração em chamas é um coração iluminado pela palavra e aquecido pelo Espírito. Isso é um coração em chamas. A pergunta é: o que está faltando no seu coração? Talvez você esteja com o calor do Espírito, só que esse calor aí está tão desconectado da palavra que chega a estar queimando mesmo. Ele está destruindo ao invés de fazer alguma coisa boa. Calor é bom, mas calor demais não é muito bom. É por isso então que o calor precisa ser regulado pela palavra. É interessante que o Espírito da vida gera vida
energiza a palavra. E a palavra regula o espírito, orienta o espírito. É assim que funciona a dinâmica. Jesus uma vez respondeu o seguinte: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Tem muita gente que se engana então por quê? Porque está em busca do poder de Deus, mas não conhece a palavra de Deus. Outros, por sua vez, estão enganados, porque conhecem muito bem a palavra de Deus, mas não têm nenhuma experiência com o poder de Deus. O que é um coração em chamas? É um coração em que as Escrituras regulam o poder de Deus, e o poder de Deus energiza as Escrituras. Essas duas coisas precisam andar juntas, e é através disso, então, que Deus é capaz de olhar para um vale como esse, a gente poderia dizer, para um coração duro, um coração insensível, que já não tem mais nenhum tipo de vida espiritual. E ele pode, sim, transformar esse coração em algo absolutamente diferente. Ele pode produzir vida, ele pode transformar, ele pode fazer surgir dali um ambiente cheio de água, de dinamismo, de movimento, de verde. É isso que Deus quer fazer com o nosso coração. O propósito dessa série é exatamente esse. E eu não sei como que está, então, o seu coração. Se o seu coração está num processo de aquecimento, de iluminação, se o seu coração está absolutamente congelado, duro, ou se o seu coração está aquecido demais, está precisando temperar esse calor, porque esse calor está desregulado. Acontece muitas vezes isso. Como está o seu coração? E principalmente, pense agora nas situações que estão ao seu redor. Porque você é um profeta de Deus no meio do vale. E pode ser que Deus esteja querendo aquecer o seu coração, para que através do calor do seu coração e da luz que há no seu coração, você possa irradiar isso na direção daquelas pessoas que estão ao seu redor. Porque se isso não ocorrer, de que adianta? Qual o valor de você ser um expert em teologia, um grande conhecimento, ter experiências fantásticas com Deus, mas se isso tudo for só para você, se isso tudo for uma coisa que não faz diferença na vida de ninguém, só na sua, essa espiritualidade, ela puramente vertical, ela está equivocada. Quando o Espírito Santo desceu sobre os primeiros cristãos, derramando sobre eles poder, eles se tornaram o quê? Testemunhas. O texto diz, quando Jesus diz aos seus discípulos, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Para quê? Para a gente fazer coisas extraordinárias, Senhor. Falar em língua, expulsar demônio, fazer tudo. Milagres, ter experiências notáveis, levitar. Outro dia eu estava ouvindo uma igreja aí que estava com uma unção da lagartixa. Sério? Já ouviu falar da unção da lagartixa? É o seguinte, que de repente Deus derramava do seu poder sobre a igreja e todo mundo grudava na parede assim, ó. Unção da lagartixa, todo mundo grudado na parede. A pergunta é, e daí? Será que o poder de Deus é para eu grudar na parede? Teve um amigo meu que até brincou, ele disse assim, eu quero ver se essa unção é de verdade mesmo, se grudar no teto. Porque grudar na parede é fácil. Agora vamos grudar no teto. Aí seria unção do Homem-Aranha, né? Mas, gente, para quê? A unção da lagartixa para grudar na parede, qual a utilidade disso? Deus não quer saber se você vai grudar na parede, meu irmão. A unção de Deus, o poder de Deus é para que você seja testemunha. Uma testemunha, ela precisa de poder sim. Porque você já viu um tribunal, como é que tem inclusive o programa de proteção à testemunha. Por quê? Porque uma testemunha que diz a verdade, uma testemunha valiosa, ela vai
gerar muitos inimigos, não vai? E é por isso que ela precisa do poder de Deus para enfrentar as oposições que vão surgir contra ela, para que ela não abdique da verdade em momento algum e que ela tenha o poder de Deus para dizer a verdade onde for preciso. E para testemunhar, e para ser porta-voz de Deus, para ser um profeta, uma testemunha é um profeta. É para isso que Deus nos capacita pela sua palavra e nos capacita pelo seu Espírito. A pergunta que nós então encerramos para orarmos juntos é: o que hoje está faltando para que o seu coração esteja em chamas? Será que está faltando exposição à palavra? Ou será que está faltando o espírito de poder incendiar o seu coração com o poder do alto? São duas questões. De repente você vai fazer uma avaliação da sua vida agora e vai refletir. O que está faltando na minha vida? O que eu preciso nesse momento? E você vai, assim como profeta, orar a Deus. Jesus disse que Deus não recusa o seu espírito a ninguém. Peça e ele dará do seu espírito. Ele enviará do seu espírito. Nós então vamos orar nesse momento, pedindo que Deus aqueça o nosso coração. Essa série é um chamado para redescobrir e voltar ao amor do Pai. E para que o nosso coração esteja incendiado dessa maneira, a gente vai ter que perceber que esse amor do Pai é um amor que se manifesta na sua palavra e através do seu Espírito. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, Pai querido, todo-poderoso, estamos aqui com a Tua palavra exposta e aberta diante de nós e nós sabemos que essa palavra gera vida. Essa palavra, ela traz junto com ela o Teu Espírito. E nós aqui estamos hoje, Pai, todos nós precisamos ter o nosso coração aquecido. Precisamos ter um coração mais maleável. Um coração que não seja tão indiferente, tão duro. Que hoje, Pai, ao ouvirmos a Tua voz, que a gente não endureça o nosso coração, mas que a gente esteja na posição de uma boa terra para acolher a semente da Tua palavra e para receber o poder do Teu Espírito. Queremos ser testemunhas da verdade, do Evangelho. Queremos irradiar calor e luz. Por isso, Pai, vem aquecer o nosso coração. Que a gente não saia daqui hoje indiferente, mas que a gente saia daqui desafiado pela Tua palavra para sermos profetas, para sermos luz do mundo, sal da terra, profetas no meio de uma geração incrédula. Que a gente possa se dedicar, Pai, à leitura e à reflexão, à meditação da Tua palavra, e ao mesmo tempo fazer isso com os joelhos dobrados em oração, para que o Teu Espírito venha encher o nosso coração de alegria, de coragem, de consolo, que nada nos falte, Pai, estando nós arraigados na Tua palavra e energizados pelo Teu Espírito. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Grato eu sou, libertas em amor, libertas, somos um.